Vamos iniciando o estudo do nosso livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos aqui na última parte do capítulo 13, Reencarnação, e também, provavelmente já iniciando o capítulo 14, Proteção. Nesse final de capítulo, André Luiz, no último encontro, conversava com Alexandre sobre a relação que havia ou que há entre um planejamento reencarnatório e o corpo físico utilizado pelo reencarnante, dentro das suas limitações, dentro da sua aparência e também no próprio cenário em que o espírito vai reencarnar e também as influências do meio. E aqui então falava, o grande ponto desse tema, dessa parte final que nós vimos, era exatamente a ideia da determinação, que os espíritos então eles trazem para nós um planejamento, já também antecipando uma expectativa daquilo que o espírito pode alcançar, expectativa essa que pode ser frustrada ou superada de acordo com a vontade que o espírito tem de seguir o seu caminho evolutivo. E então o que os espíritos fazem é trazer o planejamento, mas esse planejamento não é um destino fixado, porque do contrário tiraria do espírito todo o livre-arbítrio, já que ele viria com um planejamento fixo e ele estaria então preso àquele roteiro sem qualquer condições de exercer a sua vontade. Então Alexandre esclareceu exatamente isso, que esse planejamento traz ali para o espírito uma oportunidade de crescimento e ele então cumpre de acordo com sua vontade. E André Luiz então perguntou se Segismundo, na sua reencarnação, conseguiria passar por todas essas experiências. E Alexandre então disse que não saberia informar porque a presença deles ali era uma presença transitória, era um auxílio temporário, já que os responsáveis por todo esse planejamento eram espíritos de altas esferas, assim como também Herculano, que era o orientador, e Segismundo também, que detinha ali com ele o seu roteiro. Então, isso que nós vimos nesse último encontro. Bom dia, abraço. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar os cônjuges felizes ao sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor, que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Aqui só lembrando também um trechinho desse item anterior, quando Raquel, em desdobramento, junto com Adelino, estavam ali recebendo Segismundo, Raquel então pediu permissão para que ficasse ajoelhada recebendo o filho, como expressão de gratidão a Deus por essa oportunidade de reconciliação. Aqui então no nosso estudo de hoje começamos com essa prece de Alexandre diante daquele momento. Dispunha-se um instrutor ao serviço da oração, quando Raquel, exatamente o que a gente vai ler agora, que a gente viu também, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu, sorrindo e mantendo-se entre ela, genuflexa, e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção nesse ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei.
Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes a alegria, a energia, para que recebam, jubilosos, a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres, para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que, de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime, mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isso. Tão logo meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino ministério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como uma flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma aquele que seria a carne de sua carne. Bom dia, Andréa. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Alexandre e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: Agora,
auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Então aqui, bom dia, Ligeiro. Então aqui nós vimos, né, e o momento, o ponto importante da conexão entre o filho e a mãe, nesse caso Segismundo e Raquel. André Luiz, obviamente, fez aqui para nós, né, trouxe um relato bastante simples desse momento, desse processo, assim como também dificilmente nós conseguimos apreender, né, a emoção que envolvia a todos naquele momento, assim como também a própria presença dos amigos elevados que acompanhavam aquela reencarnação. Então, mas aqui o que nós vimos então, esse ponto de conexão entre os dois espíritos, e a partir de agora então começava uma ligação bastante estreita por parte do perispírito de Segismundo com o corpo físico. E aqui então que nós veremos, né, Alexandre então descrevendo de que forma que se dá esse processo. Porque é para nós, sem dúvida nenhuma, uma dúvida muito grande no momento exato e a forma como se dá essa conexão. Nós temos uma noção básica, bastante superficial, daquilo que os espíritos trazem para nós sobre esse momento, mas somente observando, né, in loco, e mesmo assim tendo uma base teórica muito bem fundamentada, que nós vamos entender cada detalhe desse momento, né? Porque da mesma forma que acontece a reencarnação através dessa ligação, nós temos também a desencarnação, que, como nós já vimos, por exemplo, no livro Voltei, de Irmão Jacó, nós temos ali a descrição desse momento, passo a passo, detalhe a detalhe, segundo a visão dele, a percepção dele. Então nós temos uma vaga noção de como se dá a reencarnação e uma vaga noção de como se dá a reencarnação e depois também a desencarnação, né? Mas nós temos ali uma variedade infinita de situações, de experiências que cada espírito vai vivenciar, assim como nós também já vivenciamos, né? De acordo com as condições do espírito, de acordo com as condições daquele momento, né, da reencarnação ou da desencarnação, os auxílios, as dificuldades. Então, cada indivíduo vivendo uma experiência. Mas, como nós vimos um pouco mais acima, aqui nesse mesmo capítulo, Alexandre então passou a André Luiz a orientação de que essa experiência de Segismundo seria, assim, aquele modelo genérico do que costuma acontecer com a maioria dos reencarnantes. E aí então nós temos desde aqueles processos que são mais fáceis, dada a elevação e esclarecimento do espírito, assim como também aquele processo mais complicado, mais problemático, de acordo com as limitações que o espírito apresenta. Nós veremos, né, em textos também de André Luiz, mais um outro processo de desencarnação, para que nós então façamos uma comparação daquilo que irmão Jacó vivenciou e daquilo que o espírito, então, que vai ser mencionado, também vai vivenciar. E nós veremos ali situações diferentes. Então, conforme a gente vai pegando esses relatos que os espíritos trazem, nós vamos formando, então, uma ideia mais geral. E isso é importante para nós, não apenas na questão técnica de sabermos ou não como se dá esse processo, coisa que nós não vamos compreender agora, nesse momento que nós estamos vivendo, mas pensamos filosoficamente na importância da reencarnação, na complexidade que é esse retorno do espírito ao mundo material, né, e da forma como nós valorizamos também a nossa própria existência. Então todo aprendizado que nós temos não é apenas para a satisfação da nossa curiosidade, mas ele traz para nós ali um roteiro importante para profundas reflexões, começando porque assim nós vamos então transformando nossas existências, transformando nossas vidas a partir de uma melhor compreensão desse momento tão importante para o espírito que é a sua reencarnação. Bom dia, Márcia, bom dia, Alcimar. Agora então, diz aqui novamente Alexandre, auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido,
como o navegante feliz ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam, e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia, que lhe não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade, confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Bom dia, Gilda. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligara a ela, por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Então, o que nós vimos aqui foi primeiro esse contato fluídico entre a mãe e o filho, se dando então através dessa união magnética, né? Então, também não conhecemos, não sabemos como isso acontece, mas vemos ali uma forte atração entre os dois, começando inicialmente pelo próprio compromisso que os espíritos assumem. Eis aí então, quando há uma grande rejeição, esse processo de magnetismo acontece, mas ele pode se romper quando o espírito então foge a esse compromisso. Então, inicialmente, essa ligação perispiritual, né? Esse acoplamento, Brás. Agora veremos então como se dá a ligação física do espírito com o seu corpo. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sobre nossa observação, acentuando respeitosamente: temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido, né? Então, interessante a gente observar a impressão causada a André Luiz de ver agora, né, o corpo físico por uma outra perspectiva, porque até então, como médico que tinha sido aqui no mundo físico, a gravidez era algo natural, algo que deveria ser acompanhado clinicamente, algo que resultaria, né, naquele processo que acontece aos milhares, aos milhões todos os dias. Então, agora, da perspectiva espiritual, e conhecendo como se dá essa ligação desde o planejamento, conhecendo a história dos envolvidos, fazendo ali então uma programação, conhecendo ali a opinião, o impacto que esse momento causa em cada um deles, esse momento de gestação se dá de uma forma diferente, porque a sua visão se modificou. E mais uma vez a mesma coisa acontece conosco. Quando nós temos então um entendimento sobre a realidade espiritual, sobre a imortalidade, e aliás essa é uma das questões importantes, né? Esse é um dos pontos importantes que nós, estudantes da doutrina espírita, começamos a ver na vida aqui do mundo material, com esse entendimento que nós temos. Então nós não vemos apenas, por exemplo, um animal de estimação, nós não vemos apenas uma criança nascendo, nós não vemos apenas uma família reunida, alguém desencarnando, nós não vemos ali um ato de violência acontecendo na nossa sociedade. Nós conseguimos, por essa base teórica que nós vamos então absorvendo com esses nossos estudos, nós temos uma visão muito mais ampla. Nós não vemos apenas um animal, nós vemos um ser encarnado, nós vemos uma reencarnação acontecendo a partir de uma história muito complexa
de todos os envolvidos. Nós não vemos a desencarnação, nós vemos o retorno de um espírito ao mundo espiritual. Nós vemos as nossas provas e as nossas expiações. Nós vemos ali as ligações negativas que os espíritos acabam criando no momento de uma violência aqui no meio da nossa sociedade. Nós vemos então a fome, nós vemos a doença, tudo por uma perspectiva diferenciada. Eis aí então o que a doutrina espírita nos proporciona em termos de equilíbrio, quando nós começamos então a analisar todas as circunstâncias que de alguma forma nos tocam aqui no nosso mundo físico. Então nós vemos, por exemplo, nos meios de comunicação, mostrando ali jovens que cometeram a violência, foram presos, serão julgados e depois condenados pela nossa justiça. Na verdade, nós estamos vendo espíritos que desperdiçaram uma importante oportunidade para a evolução e acabaram então cometendo esses erros e ficando estacionados e terão que responder por isso de uma forma dolorosa. E isso vai se agravando cada vez mais conforme o grau, né, de comprometimento desses espíritos com suas vítimas e com as circunstâncias. Da mesma forma, em sentido oposto, nós vemos aqueles que praticam o ato de caridade, aqueles que se mostram generosos e sensíveis às dores humanas. Da mesma forma, nós vemos também esse espírito construindo um caminho diferente para o futuro, em que ele certamente vai colher os frutos saborosos dessas ações que ele pratica agora, de uma forma consciente ou não. Enfim, nós olhamos então o nosso mundo de uma forma muito diferente, simplesmente tendo por essa perspectiva aqueles pontos fundamentais. Primeiro, a existência de Deus que controla tudo. Segundo, a vida mortal do espírito. Depois, as provas e as expiações. Vemos as influências espirituais e vemos a reencarnação. Esses são os 5 pilares que a doutrina espírita apresenta para nós, e conforme nós vamos estudando, nós não apenas conhecemos esses, nós vamos então aprofundando cada vez mais o nosso entendimento sobre cada um deles, mudando completamente a nossa visão aqui desse mundo material que nós vivemos. Isso faz com que nós analisemos as situações com muito mais racionalidade, com muito mais equilíbrio, somos muito mais moderados nas nossas ideias, enfim, tudo isso é um processo de transformação que nós vivenciamos simplesmente tendo um melhor entendimento sobre todos os mecanismos que regem a nossa vida, a nossa existência de um modo geral. E esses mecanismos vão então se tornando mais claros conforme nós vamos estudando, vamos tendo uma compreensão melhor. Por isso que esses estudos que nós fazemos são de extrema relevância para o nosso crescimento pessoal e crescimento espiritual também. Então André Luiz aqui, como nós vimos, começava então a perceber, vendo ali com uma veneração o corpo de Raquel, simplesmente porque ele entendeu que aquele momento de ligação não era simplesmente uma ligação, né, uma gestação biológica que acontecia, mas era um vínculo extremamente profundo entre esses espíritos que dariam então continuidade em suas histórias. E continua. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço,
a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópio projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, guardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Aqui é feito um pequeno relato do processo biológico de fecundação, quando então o espermatozoide, rompendo ali aquela pequena cutícula, como foi colocado aqui por André Luiz, na fecundação do óvulo, imediatamente essa cutícula então se enrijece, não permitindo mais a entrada de nenhum outro. Então, exatamente porque do contrário, seria ali um problema muito grande para o desenvolvimento daquele óvulo. Então, o que ele descreveu é exatamente aquilo que a nossa biologia traz hoje. Então, o que nós vemos aqui de detalhes importantes para observarmos é exatamente essa atenção que Alexandre deu, então, àquele específico espermatozoide que traz aquela específica carga cromossômica que vai trazer, então, todos os detalhes da formação, da elaboração do corpo, do corpo físico de Segismundo, então, do nosso reencarnante. Então, claro, a dúvida que nós temos é sempre essa, será que isso acontece com todos? Será que nós temos sempre espíritos ao lado, selecionando naquele momento a fecundação? Aqui a orientação que os espíritos trazem para nós que sim, sempre há esse acompanhamento, sempre há essa atenção, que por mais ignorada que seja a situação, porque aqui nós estamos vendo um caso especial em que André Luiz acompanha, o casal acompanha o reencarnante, está ali próximo dos espíritos amigos, dando atenção especial àquele caso. E de imediato a impressão que nós temos é que esse caso recebeu uma atenção especial, enquanto outros milhões que acontecem pelo mundo afora não têm essa mesma atenção. E aí então nós vemos que se um caso como esse, que representa a generalidade, tem então toda essa atenção para que o passo a passo seja acompanhado, o mesmo se dará então com cada indivíduo, por mais ignorado que ele seja. Porque ignorado na nossa visão, porque nós não conhecemos, não sabemos onde foi, quando foi, com quem foi, não sabemos por que aquilo aconteceu, simplesmente vão acontecendo as coisas pelo mundo afora, simplesmente pelo um processo biológico. Ou seja, há a relação sexual, há ali a gravidez como uma consequência natural para muitos casos, e aí então nós observamos isso como simplesmente um acaso da natureza. Enquanto que no mundo espiritual nós começamos a entender nos bastidores que aquele acaso natural de uma gestação representa a união de espíritos que trazem histórias seculares, muitas vezes, que estão naquele momento se preparando para o início de uma nova programação e, por consequência, de novas experiências. Então nada acontece ao acaso e nada acontece de uma forma autônoma, abandonada pela atenção dos amigos espirituais. Então sempre tem esse acompanhamento, porque sempre ali naquele momento é o amor de Deus que se faz presente através dessa programação e impulsionando esses espíritos para seguirem suas histórias com o objetivo de crescimento espiritual. E diz aqui para nós ainda, sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo,
gastando pouco mais de 4 minutos, desculpem, pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. Então é como se, no momento ali em que o espermatozoide atinge o núcleo do óvulo, há então aquela brilho, aquela explosão de brilho, né, onde ali nós temos o início então desse processo. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Né? Então, André Luiz, mesmo tendo conhecimento das ciências do mundo, ignorava aquilo que acontecia nesse plano espiritual. Né? E da mesma forma hoje também. Hoje nós temos ali a genética muito mais desenvolvida nesse ponto, né? Acompanhando ali todo o desenvolvimento, toda a parte de codificação daqueles genes e tudo mais, mas mesmo assim nós ainda ignoramos. Tanto é que nós entramos agora naquela parte polêmica da nossa sociedade, perguntando, por exemplo, né, se o aborto é válido, quando acontece a fecundação, quando ali é considerado um ser vivo ou apenas algo mecânico, biológico que vai acontecendo, as medidas contraceptivas que nós temos, a valorização da gravidez de um modo geral, como um todo, enfim. Né? Então hoje nós temos, com relação a essa parte de clonagem que nós temos hoje, que ainda é tão polêmica, né? Nós tivemos durante muito tempo aquele debate a respeito da utilização de células-tronco, se nós podemos destruir aquele embrião congelado, né? Aquelas células congeladas, se nós não podemos. Então, tudo isso para nós mostra que, tecnicamente, nós temos um conhecimento cada vez mais profundo da biologia, né, da gestação, mas nós ignoramos ainda a parte espiritual, e é exatamente por ignorarmos essa parte espiritual é que nós ainda temos tanta dificuldade, né, de nos ajustarmos naquilo que é legal, aquilo que não é legal, tanto dentro da nossa legislação como dentro da legislação divina também. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia agora, o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de geminação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre milimalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Aqui então, quando diz que Segismundo é o vigoroso modelo, então nós lembramos, né, das explicações que são dadas falando sobre a importância do perispírito na formação do corpo físico. Então, o perispírito é, como lembra, né, professor Hernani Guimarães Andrade, falando sobre o modelo organizador biológico. Então, o perispírito traz esse modelo, a programação genética acompanha esse modelo, e aí então, como foi colocado para nós, o perispírito então é como se fosse esse ímã
que atrai então essas limalhas de ferro para dar o formato planejado, né, de acordo com aquilo que foi programado. André colocou, né, e chegaram a alguma conclusão espiritual com relação à clonagem? Nenhuma, porque o espírito continua sendo ignorado, né, Andréia? Então, para eles isso não passa de um processo biológico, né? Então, o que nós temos hoje são as questões da bioética, e cada país tem ali o seu tratado de bioética, impedindo que haja clonagem humana, mas aceitando a clonagem animal. Então nós temos ainda muito a aprender, muito a desenvolver, e com relação às questões espirituais, acaba ficando completamente fora. Aliás, os cientistas que fazem essas pesquisas consideram as questões espirituais um empecilho para o avanço das pesquisas, né? Então, eles querem sempre manter distante. Ao mesmo tempo, nós temos também um grande prejuízo que é causado pelas próprias escolas religiosas, porque cada uma apresenta o seu dogma. Não apresenta um esclarecimento sobre a realidade do espírito, mas apresenta uma ideia dogmática dizendo que no livro está escrito que pode ou que não pode. Mas por quê? E aí então, por essa opinião rígida, acabam gerando muito mais a antipatia e a rejeição por parte da ciência do que ajudar nas nossas reflexões. Então a doutrina espírita procura fazer um acompanhamento, né, bastante próximo desse processo ou dessas questões, tentando trazer ali uma opinião racional, uma opinião equilibrada, né? Como aconteceu agora, recentemente, nós tivemos um debate lá no Supremo Tribunal Federal, falando sobre a questão do aborto. Então a ministra Rosa Weber, que era responsável por acompanhar esse tema, ela então abriu uma audiência pública em que vários representantes apresentavam ali as suas opiniões. E nós tivemos um representante da Federação Espírita Brasileira que foi lá trazendo ali a sua visão muito racional, sem falar nada sobre as bases da doutrina espírita, mas fazendo com que todos refletissem sobre uma questão lógica, né, do momento da fecundação, da importância da fecundação, que não é simplesmente algo que possa ser descartado, enfim. Trouxe ali então uma série de argumentos importantes. Quem quiser acompanhar, dá uma chegadinha lá na fanpage do espiritismo.net, que eu publiquei um vídeo que foi copiado desse trecho da apresentação ou da exposição do palestrante espírita, trazendo ali uma argumentação jurídica, trazendo ali uma visão biológica, bem interessante, vale a pena acompanhar ali, que tem argumentos bastante fortes, né, sobre isso, mais uma vez, sem trazer ali qualquer coisa de aceitação ou proibição por parte da doutrina espírita, mas procurando estimular aqueles que fariam a análise, e isso vai acontecer provavelmente no ano que vem, né, segundo as previsões. Mudou agora, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, então, né, o ministro Dias Toffoli, atual presidente. Então, segundo eles estão comentando, vai ficar para o ano que vem o debate sobre o aborto, junto com a Câmara dos Deputados. Então, enfim, nós temos ali agora essa parte jurídica terrena para analisar essa questão. Então os argumentos foram apresentados, argumentos contra e argumentos a favor. Então nós temos ali, para o nosso lado, nós que somos espíritas, tivemos essa colocação, né, essa apresentação bastante interessante, né, muito bem fundamentada, por parte do representante da Federação Espírita Brasileira. Mas nós tivemos também outras argumentações muito bem fundamentadas por parte de cientistas, por parte também de outros religiosos, né? Vamos ver ali qual vai ser o peso que vai ser utilizado para essa análise. Mas muito bem. Estava boquiaberto, de que então André Luiz, diante do que me for observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente um instrutor.
Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Aqui o que Alexandre quis dizer tratava do que nós vemos hoje, né? É fácil nós pesquisarmos no YouTube, no Google, falando sobre a comparação do embrião humano e do embrião de outros animais. E nós veremos ali uma semelhança muito grande entre eles, naqueles momentos iniciais. E somente a partir de determinado momento é que nós vemos então uma diferenciação entre o embrião humano e o embrião de outras espécies. Eu me recordo de ter visto um vídeo que mostrava um embrião de um cavalo, um embrião de um elefante e um embrião de um ser humano. E eles eram exatamente ali as mesmas aparências, porque passavam, como foi colocado por Alexandre, nesse momento inicial. Então passava ali por aquela parte do réptil, depois a fase aquática, né, como foi colocado aqui, e depois então começava a desenvolver os sistemas mais complexos de cada ser, né? Então, e depois as formas também baseadas nas influências do molde inicial, que nesse caso é o molde do perispírito, né? Exatamente, Brás, essa forma de larva inicial é muito curiosa. Depois pesquisem isso, né? Coloquem sobre o desenvolvimento embrionário. Então hoje é fácil, né? Porque fazem acompanhamento não mais através de ilustrações, mas fazem acompanhamento filmando cada etapa da gestação, né? Então hoje, né, nós temos, nesse período em que nós estamos, de alta tecnologia e tudo mais, o privilégio de poder acompanhar isso, né, olhando exatamente cada momento em que se desenvolve o corpo físico, né? Então o que André Luiz está observando é exatamente isso. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula geminal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com oportunidade de vir até aqui. Rejubilei-me encantado. Efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia, sob novo prisma, era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava extensão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino
para colaborar nos trabalhos de proteção. Então encerramos aqui esse capítulo número 13, reencarnação, que vale, né, ler e reler várias vezes para que nós então assimilemos o que André Luiz passa para nós desse momento tão especial que é a reencarnação. Capítulo 14, vamos lá. Proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por ora, terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e notei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Aqui então, só para lembrarmos, André Luiz então ele comenta, né, sobre o processo mecânico de multiplicação celular, mas que existe ali também a intervenção dos espíritos para que isso ocorra, essa divisão, ocorra de uma forma mais harmoniosa e tranquila possível dentro daquilo que foi planejado. E mais uma vez também, como nós vemos assim, a presença dos amigos, o acompanhamento dos espíritos e tudo mais, levando em consideração essa descrição genérica que André Luiz traz para nós, em que todas as gravidezes, né, seguem esse mesmo ritmo, dá para a gente imaginar quando existe ali uma interferência por parte de nós encarnados, ou quando acontece ali uma deformação genética, provocando então abortos espontâneos. Então, tanto aborto espontâneo quanto aborto provocado, ou mesmo a vida, os hábitos da mulher, que acaba depois causando grandes agressões ao embrião em formação, dá para a gente então imaginar como esses espíritos trabalham e a dificuldade que eles enfrentam por tudo aquilo que é causado por nós encarnados. Eu me recordo de um documentário, de uma reportagem, na verdade, que foi veiculada uma vez no Globo Repórter, isso há muitos anos, que falava sobre pessoas que usavam crack, né, nas ruas aqui das grandes cidades, né, em São Paulo,
no Rio de Janeiro, em outras grandes capitais. E aí então mostrava jovens, né, que se drogavam, que depois iam para os hospitais, né, quase naquela condição, né, quase não, né, em condição de overdose. Então todo aquele problema, aquele vício, aquelas dificuldades, os problemas sociais, os problemas morais, os problemas biológicos, né, desses vícios e tudo mais. E eles também, durante a reportagem, começaram a observar as mulheres grávidas na rua que acabavam então usando a droga. E era uma droga extremamente agressiva, que falava depois, mostrou numa das reportagens, que depois uma mulher que já tinha passado por toda a gravidez, bom dia Regina, passado por toda a gravidez, ela então teve o parto e o bebê nasceu dependente químico. O bebê tinha pequenas convulsões, pequenas contrações por falta da droga, por abstinência da droga. Então dá para a gente imaginar, né, o que acontece com, por exemplo, um usuário de droga, uma mulher que tem ali hábitos alimentares ou qualquer outro tipo de comportamento que acabe depois afetando a gravidez, né, o trabalho que esses espíritos têm para tentar fazer com que as coisas ocorram da forma mais equilibrada possível, lutando até mesmo contra as ações dos pais nesse caso, né, porque não é só o caso da mulher, obviamente, né? O homem muitas vezes ele não age biologicamente, de uma forma direta biologicamente, mas ele age moralmente, fluidicamente também sobre a gestação, né? Depois diz para nós aqui então. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão desse ministério divino. Aqui, sem querer, eu acabei antecipando, né, fazendo um comentário, porque eu não tinha visto esse texto aqui ainda. E eu trouxe para vocês exatamente aqueles vários exemplos que mostram a questão do aborto, a questão da falta de cuidado com a saúde da mãe durante a gestação, a presença também dos pais, né, da agressão física, a agressão moral, da indiferença, da rejeição do pai, tudo isso agindo sobre o bebê, né, sobre ali o feto em formação. Entretanto, mesmo aí encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística,
agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Nesse último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então essa é uma das grandes questões que nós temos hoje, que muitas mulheres, muitos casais que fazem tratamentos diversos, tentando engravidar e tudo mais, e não conseguem, né? E não raras vezes vão em busca de ajuda espiritual. Então, cirurgias espirituais, orientações em casas espíritas, de pessoas que vão até lá perguntando, né, por que não consigo engravidar? Por que nós não conseguimos ter um filho? E aí então, sempre pensando, né, que a maternidade é sem dúvida nenhuma uma das missões mais nobres que existem aqui no nosso mundo material, e uma mulher, um casal, não consegue cumprir essa missão, né, isso vem para nós como indício muito forte, eu falo indício, porque nós não podemos simplesmente determinar que nós não conhecemos as causas disso tudo, mas indícios fortes de casais que no passado, ou pessoas que no passado, acabaram negligenciando esse grande compromisso. Como nós vemos hoje, né, não são raras as vezes que nós encontramos aí abortos provocados, crianças abandonadas, missões da maternidade, né, que mesmo que a criança nasça, missões que são completamente ignoradas, né, e depois no futuro, então, vem a resposta através da lei de causa e efeito. Então, não é uma punição, mas é a necessidade de um reajuste para que o espírito, então, se veja como merecedor de uma nova oportunidade. E daí depois a nossa orientação a respeito da adoção, né, a respeito da resignação diante disso, né, é algo, sem dúvida nenhuma, bastante difícil. Andréa colocou, mas o próprio espírito pode recusar a vir, não? Como a gente colocou, né, Andréa? Lá no Livro dos Espíritos fala que os espíritos, então, são conduzidos até aqui a reencarnação, quando, então, eles não aceitam, porque tem um limite, né? O espírito, então, ele fica protelando o seu retorno ao mundo físico tanto quanto possível. Chega um momento em que ele já não pode mais simplesmente ignorar essa necessidade reencarnatória. E quando ele faz isso de uma forma obrigatória, compulsória, ele muitas vezes pode apresentar um desequilíbrio muito grande a ponto de provocar um aborto espontâneo, como nós vimos, né? Então ele pode recusar a vir, mas tem um limite. Chega uma hora em que ele é realmente conduzido. Falta para nós ainda muitos exemplos, né, do mundo espiritual para podermos ilustrar um pouco essa situação, né? Mas nós temos ali alguns pequenos casos que foram mencionados de espíritos que se recusam, mas que acabam sendo conduzidos compulsoriamente. Seria uma espécie de suicídio autoprovocado? Poderia, né? O espírito, quando ele foge, né, ele tem que depois retornar. Não com a mesma complexidade do que acontece num suicídio, mas poderíamos entender ali como uma infração da mesma natureza, talvez não da mesma gravidade, né? O Carlos colocou, né, tal pena que esses ensinamentos não estão à mercê a Mercedes necessita realmente de uma semente de amor, e não simplesmente esclarecimento, né, de quem necessitam realmente de ouvir tais esclarecimentos, teríamos um mundo melhor. Os ensinamentos espíritas, Carlos, ele vem como um esclarecimento homeopático, né? Então ele gradualmente ele vai esclarecendo as pessoas conforme elas vão se colocando em condições de assimilar esse ensinamento. Então os ensinamentos estão aí pulverizados, né? Principalmente para nós aqui do Brasil, que somos privilegiados de termos a doutrina espírita aqui bem assentada aqui no nosso país, né? Mas nós podemos imaginar, né, o quão distantes estão outras tantas nações, outras regiões do mundo, distantes desse entendimento. Por isso agem de uma forma absolutamente automática, né? Tanto que nós vemos países que têm o aborto autorizado, países em que várias outras infrações dentro dessas leis naturais, dessas leis divinas, né, e que são praticadas aqui de uma forma muito natural, né? Então, mas aos poucos a gente vai, né? O que a doutrina espírita faz
é oferecer esses ensinamentos e ela é acessível a quem se interessar. Agora a gente não pode forçar as pessoas a aceitarem as nossas ideias, até porque a doutrina espírita ela traz ideias do mundo espiritual concorrendo com dogmas que estão já estabelecidos, enraizados há muitos séculos. Então é gradativamente, gradualmente que nós vamos então mudando o nosso modo de pensar e assimilando essas novas ideias. Por isso, então, nós encontramos, né, na mídia hoje várias formas de divulgarmos, não a doutrina espírita necessariamente, mas divulgarmos conceitos abraçados pela doutrina espírita. Bom dia, André. Conceitos abraçados pela doutrina. Então nós temos novelas, nós temos romances, nós temos filmes, né? Então essas sementes vão sendo lançadas e aos poucos vão geminando, né? Conforme o campo apresente, né? uma condição favorável, né? Carlos colocou, né, em Portugal temos um canal de TV que promove o espiritismo, isso é muito bom, né? Nós tínhamos aqui no Brasil, né, por incrível que pareça, nós tínhamos um canal aberto que falava sobre espiritismo, né, uma vez por semana, de uma forma bastante tímida, mas isso acabou depois sendo substituído pela internet, né? Então nós temos hoje programas, sites, grupos de estudos, rádios, enfim, vários outros meios que vêm trazendo para nós a divulgação doutrinária, né? Então, sim, a gente tem que ter paciência, né? Porque nós que somos espíritas, nós temos esse esclarecimento tão aberto diante de nós, e é natural que nós tenhamos essa ansiedade de querer fazer com que todo mundo aceite isso com naturalidade. Mas a gente tem que fazer uma visão contrária. Imaginemos quanto tempo nós resistimos a esse aprendizado para hoje nós sermos seguidores tão dóceis da doutrina. Então, como cada um vem no seu tempo, né, não necessariamente como doutrina espírita, mas como filosofia espiritualista que traz essas verdades. Então, durante muito tempo, nós rejeitamos isso tudo. E hoje nós somos aqui partidários dessa filosofia, e não apenas partidários, mas estudantes, divulgadores, trabalhadores, né, em prol dela. Né? Agora temos que esperar que as pessoas também amadureçam. Né? A paciência ela é a virtude, né, dos grandes trabalhadores. Então nós temos que semear com paciência, muitas sementes vão morrer, nós temos que plantar de novo, esperando chuva, esperando o sol, tudo no seu tempo. Né? A Didima lembrou, né, a Globo vem trazendo a temática da reencarnação em nova novela, né? Começa na semana que vem. Né? E vamos esperar, né, que o roteiro seja um roteiro interessante. Lembrando que não é uma novela espírita como muitos acham, né, mas os temas ali, esperamos que eles sejam abordados de uma forma inteligente, de uma forma coerente, né, com essa realidade que a doutrina espírita apresenta para nós. Vamos torcer, Didima. Nando lembrou aqui, né, inclusive nessa própria encarnação, né, muito tempo demoramos para mudar. Pois é, muitos chegando agora, outros chegando daqui a pouco, né, então tudo no seu tempo. Né? Não sabia o que, Andréia, da novela? Começa na semana que vem, novela das 6. Né? Então vai falar um pouquinho sobre reencarnação, do pessoas do passado reencontram no presente e tal, né? Novelinha das 6, vamos torcer, né? A ideia é positiva. Vamos esperar que o efeito surta, ali de uma forma bem positiva. Para finalizarmos aqui, mais um pouquinho só, já é um caminho, Carlos, sem dúvida. Tudo começa assim, né? Quando Kardec, no século XIX, lançou a doutrina espírita, daquela forma tão filosófica, ela acabou não tendo tanta aceitação aqui no Brasil. Nós já conversamos bastante sobre isso aqui na sala. Então os espíritos sabiamente mudaram a estratégia. Começaram então a trazer a doutrina espírita em gotinhas de açúcar, gotinhas de mel, né? Nos romances, nas novelas. E as pessoas adoram isso, né? Quando fala sobre temas espíritas ou espiritualistas assim nas novelas, nos filmes, a audiência aumenta bastante, né? Então vamos entreter as pessoas e educá-las de uma forma, em segundo plano, levar a educação, né? Vamos esperar, né? Tomara, Andréia, tomara. Houve uma procura muito grande das casas espíritas, principalmente na época do centenário do aniversário do Chico Xavier, que foi em 2010, se eu não me engano. O Chico é de 1910, né?
acho que 2010, então teve o centenário, que seria do aniversário dele, e aí então tudo quanto é canal falava sobre espiritismo. Era Mulheres, era Ana Maria Braga, era Globo Repórter, era Fantástico, era programa de, sei lá, de entrevistas, só se falava nisso, e as casas espíritas foram então, né, procuradas, mas depois as pessoas voltam ao ritmo natural, o assunto perde um pouco do interesse na mídia, e aí então todo mundo volta, né, para o seu ritmo natural, né? Pois é, né, Brasa? A gente aprende muito, né? A procura atualmente tem sido pela dor e vai continuar durante um tempo ainda, né? Porque nós ainda temos essa resistência muito grande e pelo contexto que nós vemos no mundo, né, Carlos? Ainda temos que ainda sentir um pouco essa dor para poder despertar em nós essa parte mais sensível. Mas, né, se nós nos aproximamos pela dor, hoje nós estamos pelo amor, né? Estamos porque nós gostamos, estamos porque nós precisamos estar em contato com esse esclarecimento. André colocou, todo mundo passou a ser espírita de repente, né? E era realmente uma febre, né, Mário? Né, Marião? Depois voltou, acabou a febre, todo mundo voltou para o ritmo normal. Então, para finalizarmos aqui, né, só para a gente poder colocar aqui, só lembrar que o Dudu colocou, o interessante é que não vejo a palavra espírita como autoajuda, como nos livretos, né, vejo o espiritismo como acolhimento do ser humano sem blá 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 dos livretinhos, né? Nada contra. Não, mas o detalhe, Dudu, é que a doutrina espírita, exatamente o que o Carlos comentou lá em cima, ele ainda, as pessoas ainda procuram pela dor. E, consequentemente, ela é compreendida como uma filosofia de autoajuda. Somente precisa de autoajuda aquele que está sofrendo. Né? Quando nós passarmos dessa fase do sofrimento e começarmos a buscar o esclarecimento, aí sim nós veremos como uma filosofia de vida. Para muitos é aquele alívio, aquele consolo imediato para uma determinada dor. Para outros é uma filosofia de vida. Nós já chegamos nesse ponto, né? E saindo daquele sentimento intempestivo da dor, nós começamos então, Osmar, a buscar racionalmente, né? Nós vamos porque nós queremos, porque nós compreendemos, porque nós queremos saber mais, entender a lógica de tudo, mas ainda somos movidos pela dor. Me dá aquela dor imediata, eu desesperadamente quero alívio para ela. E aí chega no que chega, né? Imaginem, atualmente resido em um cantinho do nosso planeta, né, nos Açores, olha que legal. Temos 2 centros espíritas, no entanto faço parte de um grupo de estudos para quem sabe, né, renascer um novo centro, né? Tomara, torcendo por vocês aí, Carlos. Que bacana, nos Açores, né? Bem no meio do nada do oceano, né? Isso é que é vida. Mas vamos lá. Então, para concluirmos, meus amigos, deixa eu ver aqui. Falava então aqui sobre o erro, né, dos casais e tudo mais, né? As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Deixa eu ver aqui. Vamos parar por aqui, porque depois começa aqui uma explicação a respeito do desenvolvimento do feto, né? Então, antes de entrarmos aqui, para nós não interrompermos, nós finalizamos aqui então esse nosso estudo de hoje. Nós paramos então aqui mais uma vez na página 151 e aqui então André Luiz vai trazer para nós explicações, né, o interesse que ele teve sobre esse auxílio magnético às organizações celulares, né? Entramos no capítulo 14, Dudu. Nós estamos aqui na página 151, lá na proteção. Então, André Luiz já entrando nesse trabalho. Isso. Então, página 151 será